Amados irmãos, como vocês bem sabem, a base da mensagem dos 6.000 anos de pecado foi revelado por Deus, primeiramente a Moisés, em Salmos 90, verso 4, que diz o seguinte, irmãos, que minha esposa vai ler o texto, para não me equivocar. Salmos 90, verso 4, nos diz: porque aos teus olhos 1.000 anos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Porque 1.000 anos aos teus olhos são como um dia, como o dia de ontem que passou, como uma vigília da noite, disse ali por inspiração de Moisés. Amados irmãos, disse ali, relaciona cada dia da criação com aquele evento maravilhoso, quando Deus iniciou a criação de todas as coisas. Êxodo 20 diz que em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e logicamente tudo o que está na terra. Em 6 dias, amados irmãos, esta é a base para os 6.000 anos de pecado. Cada dia da criação, como vocês bem sabem. Mas eu quero ratificá-los, irmãos, para que nos demos conta, irmãos, que não podemos mudar de parecer, porque isso é o que me disse a palavra de Deus. Cada dia da criação representa 1.000 anos na profecia, que é a que fala dos 6.000 anos de pecado. Se são 6 dias da criação, então são 6.000 anos. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis isto, disse Pedro aos leitores em sua epístola. Então eles leram Salmos, capítulo 90, verso 4. Disse: não ignoreis que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Amados irmãos, a igreja do tempo dos apóstolos sabiam disso, disse o apóstolo Pedro, mas a eles não se revelou detalhadamente esta profecia, porque esta profecia Deus tinha reservado para revelar ao final dos tempos, que é este tempo que estamos atravessando hoje, amados irmãos. E assim como os discípulos tiveram dificuldades, muitas dificuldades para pregar o Evangelho, em Atos capítulo 5 diz claramente que os dirigentes do povo de Israel proibiram aos discípulos pregar em nome de Cristo. Eram presos, eram açoitados. E lhes disse o sumo sacerdote: nós mandamos estritamente que não pregassem em nome de Jesus. E Pedro e os demais discípulos respondem: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, havia ordenado aos discípulos: vão por todo o mundo e preguem o evangelho da salvação. Mas agora os dirigentes do povo de Israel, que deveriam ser os porta-estandartes, os mais interessados em pregar a Cristo, estavam se opondo à pregação. Amados irmãos, não é casualidade que o mesmo se sucederá hoje, amados irmãos. Nós que somos suscitados por Deus para pregar a mensagem para este tempo, temos dificuldades, amados irmãos. Eu não conheço a vida de vocês aí em seus países, mas imagino porque é assim, irmãos. A profecia disse que a mensagem terá que ser pregada com dificuldades, mas graças a Deus que através da internet podemos pregar livremente. E esta preciosa mensagem está sendo levada por Deus a todos os lugares da terra. Amados irmãos, eu lhes digo, porque a mim me chamam de outros países, me chamam da África, com idiomas estranhos que eu nem entendo. Amados irmãos, não somente esta mensagem tem chegado à Europa, mas em todos os países da terra, porque esta é a promessa de Deus, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, e então virá o fim. Eu estou vetado pela igreja, irmãos, não posso nem dizer amém, mas graças a Deus, que posso pregar através da internet de minha casa, nesta humilde oficina. E a mensagem o Espírito Santo se encarrega de levar por toda parte da terra. E é o Espírito Santo que se encarrega de converter a homens e mulheres para Deus. Muitas pessoas estão se preparando atualmente, que conhecem que Cristo virá logo. Louvado seja o nome de Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, de compartilhar isto, de poder dizer que Cristo logo voltará, que devemos nos preparar. Escutem, irmãos, outra passagem que minha esposa vai ler. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ali o apóstolo João viu no ano 96, quando Deus lhe revelou a visão de Apocalipse.
Ele viu um grupo de pessoas compostas por homens e mulheres que guardavam os mandamentos de Deus e tinham o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia. Este grupo, levantado por Deus, um pouco antes da vinda do Senhor. Amados irmãos, que cumprimento tão maravilhoso, tão maravilhoso. Todos vocês e eu cremos de uma forma absoluta no espírito de profecia. E o que disse a Bíblia relacionado com os 6.000 anos de pecado, porque esta é uma revelação de Deus. Eu lhes digo aos irmãos, assim seja, o pastor que for, por mais importante que seja, dentro da igreja, que se opõe ao cumprimento desta profecia, não se preocupem, que esta profecia vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, amados irmãos. Nosso dever é preparar-nos e permanecer fiel a Deus, orando e trabalhando arduamente, amados irmãos. Eu os advirto, irmãos, para que não haja nenhum desanimado, senão que cada um devemos redobrar nossos esforços para trabalhar na obra de Deus. Para trabalhar na obra de Deus, irmãos. Não é para a glória minha, mas eu sinto que Deus está trabalhando em mim. Através da página da internet, através de muitas pregações que há ali. No YouTube, muitas pregações que têm ido para os Estados Unidos, e agora é esta que está seguramente sendo a primeira, que tenho com os irmãos de diferentes lugares, que pela graça de Deus me pedem para compartilhar minhas humildes experiências. Irmãos, eu me sinto menos indicado para estar aqui, mas somente a honra e glória seja para Deus. Ali o apóstolo João viu um grupo de pessoas que guardavam os mandamentos de Deus e tinham o espírito de profecia. O espírito de profecia, o centro é o conflito dos séculos. É um período de tempo fixo, irmãos, fixo. Nenhum ano mais, nenhum ano a menos. Porque disse 6.000 anos, ou seja, 60 séculos, como diz aqui o seguinte texto, que vai ler aqui minha esposa. Vamos ler o livro da Redenção, capítulo 9. Nos diz que em 1858 o pastor White e sua esposa estavam assistindo a uma reunião em Lois. E nesta ocasião a irmã White recebeu uma visão acerca de muitas coisas de tanta importância para a igreja remanescente. Notem que era para a igreja remanescente, amados irmãos. E quanto a esta visão, escreveu, muitos dos assuntos que havia visto 10 anos antes com respeito ao grande conflito dos séculos entre Cristo e Satanás, que se repetiram, e me foi dito que deveria escrevê-los. Amados irmãos, disse a serva do Senhor que ela havia visto esta mesma visão 10 anos antes, ou seja, que ela viu, como disse o esposo de Ellen White em 1858, ou seja, que ela havia visto 10 anos antes, em 1848, 4 anos depois do grande desapontamento, e disse que esta revelação era para a igreja remanescente, exclusivamente, irmãos. Assim disse a palavra de Deus, irmãos, e a mensagem continha especificamente o conflito dos séculos entre Cristo e Satanás. Amados irmãos, o que estamos experimentando na Terra é um conflito entre dois poderes, Satanás para ganhar a batalha e formar seu governo nesta Terra. Porque disse o livro que escutamos agora, quando Satanás foi expulso do céu, cravou sua bandeira aqui na Terra, e disse, aqui estou e aqui reinarei. Satanás pensava ser eterno, porque esse é o propósito de Deus, e Satanás pensa sempre imitar a Deus. E uma das qualidades de Deus é a eternidade. Ele é eterno, e Satanás pensava ser eterno, mas Deus colocou um limite de tempo, 6.000 anos. Assim como o Senhor criou tudo em 6 dias, o Senhor deu a Satanás 6.000 anos de prazo para demonstrar que classe de governo é que Satanás pensava implantar. Porque ele dizia que o governo de Deus era desatualizado e que o governo que ele pensava implantar era muito melhor. Então Deus lhe deu um prazo determinado. Amados irmãos, aqui entendemos o porquê Deus permite que haja calamidades na terra. Muitos irmãos morreram de uma maneira sangrenta, como vocês podem encontrar nas Sagradas Escrituras. Posso citar alguns casos. O profeta Isaías foi cerrado ao meio,
profetas que foram crucificados, os apóstolos morreram de uma maneira vil. Porque acontecia isto? Amados irmãos, ali estava trabalhando Satanás para mostrar a classe de governo que ele pensava implantar. Eu tenho entendido isto, irmãos, porque os discípulos sofreram de uma maneira tão cruel. Deus permitiu isso para que se revelasse o caráter de Satanás. Mas graças a Deus, quando se cumprir os 6.000 anos de pecado, será cortado o poder de Satanás, se terminará sua oferta, e Deus tomará o controle novamente de todas as coisas. Graças, Pai Santo, por essa preciosa revelação. Graças, Pai Santo. E meu anelo é que Deus viesse hoje, para que ponha fim a tanta maldade, tanta iniquidade que impera neste mundo, a todo nível, amados irmãos. Mas o Senhor disse que voltará outra vez, e quando Ele regressar, acabará com o poder de Satanás, quando se cumprirem os 6.000 anos de pecado, irmãos. Eu estou completamente convencido disto, porque tenho as bases bíblicas e do espírito de profecia. Vamos ler o grande conflito na página 572, as armadilhas do inimigo. A grande controvérsia entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, está para terminar. Amados irmãos, estas citações que eu sei de memória, porque prego com frequência, me têm convencido de que não posso mudar o pensamento, irmãos. Ali a serva do Senhor disse que a grande controvérsia entre dois poderes, entre Cristo e Satanás, tem prosseguido por 6.000 anos e está terminando. Amados irmãos, quando a serva do Senhor escreveu isto em 1858, dos 2.000 anos haviam passado 1.858 anos. Os homens talvez estivessem dormindo, a igreja não pregava isto. 1.858 anos, irmãos. Mas Deus estava ao controle e a profecia estava se cumprindo paulatinamente. A serva do Senhor disse: estão por terminar. Ela sabia claramente que não eram senão 6.000 anos, mas aqui está falando do último período dos 2.000 anos, que está por terminar. Quando ela revelou esta escritura, escrevendo conforme Deus lhe ordenou ali em 1858, que lhe ordenou que deveria escrever, faltavam 173 anos, escassos dos 2.000 restantes. Amados irmãos, ela disse: estão por terminar. Amados irmãos, isto é tremendo o que estamos pregando aqui e que o mundo, inclusive irmãos, a liderança da igreja não aceita isso, porque lhes dá medo, irmãos, anunciar algo que pode não acontecer. Mas recordemos, irmãos, que Deus é que está no controle, porque ali disse Ellen White que lhe foi revelado em 1858, e como lemos a citação de Números capítulo 23, verso 9, disse que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Ele promete algo, Ele cumpre. Quando diz algo, Ele realiza. 173 anos faltavam em 1858. Esta revelação, irmãos, vinha de Deus, e Ellen White aceita como vinda de Deus. Eu penso que todos os irmãos que estão escutando, ou muitos deles são líderes de igrejas, e têm tido acesso aos livros do Espírito de Profecia, especialmente o livro Primeiros Escritos. Ali ela narra acerca de muitas visões que ela recebeu. E, irmãos, ali encontramos registrados os problemas que a irmã White experimentou, porque a igreja não aceitava suas visões. Mas, amados irmãos, era a palavra de Deus, e ela prosseguia pregando, conforme Deus lhe havia ordenado. Vamos continuar. A grande controvérsia entre Cristo e Satanás, que tem durado cerca de 6.000 anos, está para terminar. E Satanás redobra os esforços para fazer fracassar a obra de Cristo em benefício dos homens, para sujeitar as almas em seus laços. Seu objetivo consiste em conservar o povo de Deus nas trevas, na impenitência, até que termine a obra mediadora do Salvador e já não haja sacrifício pelo pecado. Amados irmãos, Satanás intervém no plano da salvação para impedir a pregação da mensagem. Disse a serva do Senhor, e Satanás redobra seus esforços para fazer fracassar a obra de Cristo em benefício do homem. O plano da salvação
especialmente a profecia que Deus tem revelado neste tempo final. Seu objetivo principal é chamar os homens ao arrependimento e à preparação, a uma mudança de vida, que não nos conformemos em ser membros da igreja, que não nos conformemos com pertencer ao povo de Deus, que não nos conformemos com que nossos nomes estejam escritos no livro, porque isso não salva. Muitos estão registrados nos livros da igreja e creem que sua salvação já está segura. Mas a serva do Senhor disse que nenhum entre 20 dos que estão escritos nos livros da igreja estão preparados para comparecer ao tribunal de Deus e serão tidos como qualquer pecador do mundo, disse Ellen White. Precisamente, irmãos, esse tempo é agora. Satanás está lutando para impedir que não se pregue esta preciosa mensagem, mas graças a Deus que Ele permitiu que se descobrisse a internet. Em 1969 se descobriu a internet, pouco antes de Deus revelar esta mensagem ou levantar seus servos para pregá-la. E tem surgido uma oposição ferrenha, irmãos, contra esta mensagem. Ali disse que Satanás redobra seus esforços para fazer fracassar a obra de Cristo e para que as pessoas não se preparem, que se conformem com escutar mensagens na igreja que não os levam a uma entrega completa, inteira a Cristo Jesus. O Senhor disse: permanecei em mim. Disse o Senhor: sem mim nada podeis fazer. Amados irmãos, a mensagem central dos 6.000 anos de pecado faz com que nos consagremos a Deus plenamente, que nossa vida esteja imitando cada dia a Cristo Jesus, que nossa vida diária seja para Deus. Essa é a mensagem central desta mensagem. Do contrário, não tem objetivo nenhum, amados irmãos. Crer nele ou pregar ele, devemos consagrar nossas vidas a Cristo. Nós, os pregadores, teremos que ser os primeiros. Eu sou o que mais necessito, amados irmãos, de consagrar minha vida ao serviço do Senhor. Cristo está para vir logo, amados irmãos. Disse o Senhor que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Graças, Pai Santo, porque através da internet podemos compartilhar a palavra de Deus e a nós mesmos nos fortalecemos, nos santificamos, porque escutamos as pregações de outros irmãos. Tudo isso, irmãos, convida a preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Seguimos lendo o grande conflito na página 375. Nos disse que na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta. No ano 31 de Jesus Cristo, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo se encontrou com o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Amados irmãos, esta é a citação-chave para sabermos o período de tempo que menciona ali os 6.000 anos de pecado. Ali disse claramente que no ano 31, quando o Senhor Jesus foi crucificado, se cumpriram 4.000 anos dos 6.000 anos que menciona a serva do Senhor. No ano 31, disse que 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. E no grande sacrifício realizado na cruz, terminaram 4.000 anos de sacrifícios, e o primeiro sacrifício se realizou depois do Éden, já quando Adão e Eva foram perdoados através do sacrifício de um cordeiro. O ano 31 é a chave, irmãos, para sabermos isto. Todos os sacrifícios apontavam ao sacrifício solene de Jesus Cristo no Calvário. E disse que ali deviam concluir todos os sacrifícios. Amados irmãos, ano 31 é a data-chave, e esta mensagem não se prega, irmãos, somente está pregando este movimento que Deus tem levantado neste tempo final. Esta é a mensagem para este tempo. Esta é uma verdade presente, amados irmãos, e que muitas pessoas devem saber, porque o ano 31 é uma data memorável na profecia das 70 semanas, e é uma data memorável para os 6.000 anos de pecado. Lembrem-se, irmãos, no ano 31, quando Cristo morreu na cruz, se completaram 4.000 anos. E onde se encontram os outros 2.000 anos?
Tem que estar em alguma parte, irmãos, porque se não se cita esta data ou este período de tempo restante, a profecia não se conclui. Mas, irmãos, graças a Deus que Deus a registrou na palavra de Deus. Vamos ler agora Testemunho Seleto, volume 3, página 18. Nos diz: Cristo, em meio do seu sofrimento e rejeição, de que é objeto todos os dias por parte dos homens, observa através dos 2000 anos, observa sua igreja, que existiria nos dias finais, antes do fim da terra. A serva do Senhor teve o privilégio de ler a mente de Cristo, e disse ela que Cristo, em meio de seus sofrimentos, no ano 31, quando se cumpriram os 4000 anos, e logo ela viu a mente de Cristo, leu e viu que Cristo estava pensando nos dias finais, o que se sucederia com o resto da profecia dos 6000 anos. Disse ela que Cristo, em meio aos seus sofrimentos, via a sua igreja que durante 2000 anos existiria nos dias finais, antes da finalização da história da Terra. Amados irmãos, no ano 31 se cumpriram os 4000 anos, mas no ano 31 também dá início ao resto da profecia. 31 mais 2000, sem dúvida nenhuma, a soma é igual a 2031. Amados irmãos, esta leitura da palavra de Deus é tremenda. E o remanescente que João viu em Apocalipse capítulo 12, verso 17, disse que guardavam os mandamentos de Deus e tinham o testemunho do Espírito de profecia. Este movimento ao qual pertence você e eu, amados irmãos. A base fundamental de nossa fé é a Bíblia e o Espírito de profecia. Por isso, irmãos, não podemos ir contra o que está ali, porque está claramente registrado ali. Está claramente estabelecida a data 31 mais 2000, sem dúvida nenhuma, são 2031. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Então, se hoje estamos nós no ano 2020, quantos anos faltam para que se cumpra a profecia? Quantos anos faltam, irmãos? Escassos 11 anos. Escassos 11 anos, irmãos. E falta muito território para conquistar. Tem muita gente que não conhece isto, e pelo qual você e eu, amados irmãos, devemos pregar esta mensagem. Assim como faziam os discípulos que perseveravam, apesar das dificuldades, apesar dos açoites, apesar das cadeias, mas eles, irmãos, perseveravam todos os dias. Diz ali Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ao final do livro, ao final do capítulo, disse que eles iam todos os dias ao templo e nas casas, não paravam de pregar. Amados irmãos, Deus tem um povo que é fiel, apesar das dificuldades, pelo qual eu os convido, amados irmãos, que me escutam, para que não desfaleçam, redobrem seus esforços, mais oração, mais estudo da palavra de Deus. Lembrem-se, amados irmãos, que Cristo está para vir. A profecia assim indica. Eu tenho perguntado a muitos irmãos, inclusive a pastores, o que acontecerá, o que tem que acontecer para que se acabe com o poder de Satanás, porque disse que a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, essa controvérsia, esse enfrentamento tem seu fim, porque disse que durará somente 6000 anos, irmãos. Isto diz a palavra, não sou eu quem digo. Assim disse a serva do Senhor por inspiração do Espírito Santo. Irmãos, então isto é muito importante, que tem que terminar, o que tem que acontecer, e me dizem, a segunda vinda de Jesus é que põe fim à grande controvérsia. Então, irmãos, estamos plenamente de acordo. Escutemos aqui o que disse a serva do Senhor. Vamos ler o comentário bíblico, volume 7, página 892. Nos fala sobre o aprisionamento de Satanás. Nos diz que a atadura do dragão simboliza as restrições que se imporá às atividades de Satanás. Os ímpios morrerão pela glória da segunda vinda de Cristo e os justos serão trasladados ao céu. Satanás e seus anjos malignos serão impedidos a estar a estas circunstâncias na terra desolada, onde não haverá nenhuma pessoa viva sobre a qual Satanás possa exercer poderes enganosos, e nisto consiste a prisão de Satanás. Amados irmãos, estamos de acordo com isto.
com muitos irmãos, pastores, que na conclusão final dos 6.000 anos será a segunda vinda de Cristo. Sem dúvida nenhuma, amados irmãos, isto é tremendo, irmãos. A mim não me dá medo de dizer, porque estou plenamente convencido hoje desta mensagem, porque está embasada, está concretizada na palavra de Deus. No capítulo 20 de Apocalipse, verso 1 a 3, este anjo poderoso que desce do céu e com uma cadeia aprisiona Satanás é a segunda vinda de Cristo. Diz que com a glória da segunda vinda de Cristo, os ímpios morrerão e os santos serão levados ao céu, e não ficará nenhuma pessoa viva sobre a terra, sobre a qual Satanás pode exercer seus poderes enganosos. Disse a palavra de Deus, irmãos. Então, irmãos, o último texto que quero citar, por favor, que me deem um pouquinho de tempo, porque isto é muito importante, irmãos. Então, qual é o objetivo que cumpre esta mensagem, irmãos? Se vocês e eu, irmãos, não estamos focados neste final, então estamos perdendo tempo. O que é que nos disse a serva do Senhor na página 12, ao final da página, o que esta mensagem faz? Escutemos. O grande conflito, página 12. Irmãos, ali está o objetivo que Deus tem em revelar esta mensagem, e ao qual Satanás tem medo, e por isso Satanás não quer que se pregue esta mensagem, porque Satanás não quer que as almas se salvem. Satanás quer mantê-las entretidas com o pecado, mas, irmãos, Deus quer livrar as almas do pecado e convertê-las a Deus. Escutemos o que diz aqui. E toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos serão empregadas contra o povo de Deus no final. É nesse tempo de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Irmãos, recordemos do que disse aqui a serva do Senhor. Disse que durante esse tempo de perigo, os servos de Deus têm que dar a mensagem final ao mundo. Qual mensagem, irmãos? Se vocês lerem ali, na página 12, é onde aparece a primeira citação do conflito dos séculos. Das 7 que cita Ellen White ali, aparece a primeira citação dos 6.000 anos de pecado, e diz que durante este tempo, os servos de Deus, ou seja, você e eu, que nós temos consagrado a Deus para fazer esta obra, teremos que dar a mensagem ao mundo com muitas dificuldades, irmãos. Não será fácil, teremos que estar dispostos a enfrentar problemas, mas Deus quer que eu e você nos consagremos à obra de Deus, assim como fizeram os discípulos. Recordem, irmãos, algo que me veio à minha mente, neste tempo que os discípulos enfrentaram dificuldades, inclusive até a morte. Quando a igreja estava nascendo, a igreja cristã estava nascendo, era um bebê, e antes da vinda de Cristo, os servos de Deus terão que dar a mensagem com grandes dificuldades. Estamos, irmão, enfrentando os problemas. Se nos estigmatiza, amados irmãos. Disse que um povo há de ser preparado sem mácula para a vinda de Cristo. O grande conflito, página 12, ao final assim registra. Esse é o objetivo básico da mensagem, irmãos. Preparar um povo sem mancha, sem contaminação, para encontrar-se com Cristo quando Ele aparecer nas nuvens dos céus. Os 144.000 irmãos serão selados como frutos desta mensagem. Irmãos, trabalhemos, consagremos nossas vidas ao Senhor, dediquemos mais tempo para orar, mais tempo para dedicarmos às coisas de Deus. Os pregadores, devemos ser os primeiros em consagrarmos a Deus, amados irmãos. Necessitamos nós todos de um novo nascimento em nossas vidas, para que o Espírito Santo possa regenerar-nos completamente, até que se estabeleça em nós a imagem de Cristo. Assim como quando fomos criados, lá em Gênesis, disse que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, deve encontrar uma igreja plenamente consagrada a Deus. Em Efésios, disse o apóstolo Paulo que Deus morreu para ter uma igreja santa, sem mancha e sem contaminação. Esse é o objetivo básico, amados irmãos, da pregação desta mensagem. Chamar a igreja a despertar, que se desperte, que se consagre a Deus para que não viva mais sonolenta, senão que se vista uma roupa de gala para receber a Cristo nas nuvens do céu. Falta muito pouco tempo, amados irmãos, muito pouco tempo.
Dediquemos mais tempo às coisas de Deus. Meu desejo de todo o coração é que Deus abençoe seu povo, abençoe o seu remanescente fiel e nos santifique mais e mais para fazer a obra final de Deus. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.